Anunnaki, filme proibido. Você certamente já ouviu falar sobre o filme proibido Anunnaki. Trata-se de uma produção do cineasta John Grass. Algumas pessoas dizem que seria um filme. Outras dizem que seria não um filme, porém uma trilogia. Ninguém pode afirmar ao certo qual era a ideia inicial. Porém, o que se sabe é que seria contada a história completa dos Anunnaki, os extraterrestres que vieram do planeta Nibiru, criaram os seres humanos por engenharia genética. Infelizmente, de forma absolutamente misteriosa, o filme Anunnaki de John Grass nunca foi publicado. A seguir, vou contar rapidamente a história completa dos Anunnaki, de forma muito resumida. Assim, você mesmo poderá definir se considera ou não que este filme sobre os Anunnaki tenha sido, de fato, um filme proibido, ou se estamos tratando meramente de um sensacionalismo. Ao final do relato, retornarei para algumas considerações. O planeta Nibiru é um exoplaneta que visita o sistema solar e se aproxima do Sol no período de Unshar, ou 3.600 anos terrestres. Nibiru, em determinado momento na história do universo, chocou-se com o planeta Tiamat, um planeta azul abundante em água. Durante este choque, o cinturão de asteroides que atualmente existe entre Marte e Júpiter foi criado, e Tiamat transformou-se no planeta Terra. Deste choque, alguns detritos do material genético existente em Nibiru se espalharam pela Terra, o que teria possibilitado, anos mais tarde, o surgimento de formas de vida. Além disto, um pedaço dos destroços da colisão foi capturado pelo recém-formado planeta Terra e se transformou na Lua. Em dado momento, o planeta Nibiru sofria com uma atmosfera que se degradava. Era preciso, então, buscar uma solução com ouro para pulverizar no ar. Desta forma, os Anunnaki, habitantes do planeta Nibiru, vieram ao planeta Terra, inicialmente com o cientista e deus extraterrestre Enki, há cerca de 450.000 anos atrás, e fundou uma cidade chamada Eridu. Assim, iniciaram os trabalhos de escavação e mineração de ouro. Entretanto, o ouro minerado era insuficiente. Então Enki percebeu que existia ouro abundante em uma região que ficava a sudeste da África e fora explorada por ele, o chamado Abzu. O ouro, então, era transportado até a região da Mesopotâmia, depois enviado às estações de comando intermediárias para posteriormente ser entregue no planeta Nibiru. Lá em Nibiru, no planeta dos Anunnaki, o ouro era utilizado como partículas que ficavam suspensas na atmosfera, na intenção de conter o avanço da deterioração do planeta. A este tempo da missão, outros Anunnaki foram trazidos à Terra, e Enlil, meio-irmão de Enki, já havia chegado ao planeta. Os Anunnaki foram divididos entre os grandes, os que tomavam as decisões, os Anunnaki propriamente ditos, e uma classe menor de trabalhadores chamados Igigi. Somavam então 300 Igigi no trabalho de mineração e cerca de 600 Anunnaki entre a terra e o céu. Enlil comandava a região conhecida por Edim e toda a missão dos Anunnaki, enquanto Enki comandava o Abzu. Um imenso complexo foi erguido com um sistema de saída e chegada de naves espaciais. Mas o trabalho era pesado demais. Então, os trabalhadores, que eram os deuses menores, iniciaram uma revolta, um motim. Cercaram a casa do comandante Enlil e, com fogo ateado em suas ferramentas, conquistaram o direito para que uma decisão pudesse ser tomada em uma assembleia. Lá, na Assembleia dos Deuses, expuseram todas as suas reivindicações. Anu, o supremo deus sumério, rei dos Anunnaki de Nibiru, ouviu e considerou todas as reivindicações justas. Mas ele tinha conhecimento que o trabalho não podia parar. Em que seu filho, então, lembrou dos seus sonhos e que, em um estado semi-adormecido, contatou um ser chamado Gaozu, um misterioso mensageiro que teria sido identificado como o mensageiro do Criador.
Gaozu teria autorizado criar um novo ser. Então, Enki comentou sobre essa possibilidade na Assembleia dos Deuses e disse que havia um ser que vagava pela África que poderia ser treinado e aprimorado para realizar o trabalho. Desde que fosse misturado o barro da terra, o material genético dos primatas, um simiesco, com o sangue de Nibiru, um material genético dos Anunnaki. Enki sabia que o DNA era compatível, uma vez que a Terra havia sido germinada pelo material genético vindo de Nibiru durante a colisão, séculos e séculos atrás. Tendo a proposta sido aprovada em assembleia, Enki deu início ao seu trabalho, auxiliado por Ninmah e Ningizida. A ideia era inseminar in vitro o material genético Anunnaki com a argila e o barro da Terra. Diversas tentativas foram realizadas, mas todas com um sucesso parcial. Alguns trabalhadores primitivos foram criados, porém não viviam por muito tempo ou não cumpriam os requisitos adequados para o desenvolvimento do trabalho. Os Igigi estavam libertos do trabalho pesado e descansaram tal qual Deus descansa no 7º dia da mitologia judaica. Assim, os humanos executavam a atividade de mineração no lugar dos deuses. Entretanto, alguns problemas surgiram, tendo em vista que a vida destes primeiros híbridos era extremamente curta. Enlil nunca havia concordado com a ideia. Desde o início, verdade seja dita, Enlil, o filho legítimo de Anu, o meio-irmão de Enki, entendia que os Anunnaki estavam brincando de Deus, o Criador de tudo, e estavam criando vida, e que isto não deveria ser feito. Para melhor controlar a situação, Enlil deslocara um grupo de híbridos a um jardim chamado Edim, de onde ele poderia vigiar e controlar. Mas as criações de Enki já haviam se multiplicado. Além disto, ele decidira copular com 2 terrestres híbridas Anunnaki humanas, dando origem ao que considerou o trabalhador primitivo perfeito. Assim, uma enormidade de diferentes seres híbridos já haviam sido criados, como os Lulu, os Adapa, os Adamu, entre outros. Haviam filhos gerados por humanas terrestres, filhos gerados no útero da deusa Ninmah, também conhecida como a deusa Mami, e os filhos gerados pelos híbridos. É preciso explicar que os primeiros híbridos humano-Anunnaki eram estéreis e não podiam procriar. Através de sua interferência e aprimoramento, Enki tornou possível aos humanos a procriação, e assim criou seres que poderiam... Quai, seu app de vídeos curtos.